De volta com o Jornal Integração, o governo federal divulgou nesta semana o índice de pessoas resgatadas de condições de trabalho análogas à escravidão. Os números revelam que quase metade dos trabalhadores resgatados estão em terras mineiras. A nossa equipe conversou com um especialista em direito trabalhista para saber mais sobre o assunto. 532 trabalhadores. Esse foi o número total de pessoas resgatadas de condições de trabalho análogas à escravidão no país só em agosto deste ano. Deste número, cerca de 204 pessoas trabalhavam em Minas Gerais, o que chega a 40% do índice geral. Os números divulgados pelo Ministério Público do Trabalho são alarmantes. Gustavo é especialista em direito trabalhista e explicou sobre os processos do MP e os altos índices mineiros. Tem duas informações importantes. A primeira que é o fato de a maioria estar em Minas Gerais não necessariamente significa que a maioria dos casos de condições análogas à escravidão acontece em Minas Gerais. Mas dá para dizer o quê? Que a fiscalização aqui é maior e que aqui, por ser um estado em que há muita produção agropecuária, lavouras e etc., há uma grande demanda, né, nas roças e demais áreas rurais para trabalhos no campo. Então isso ajuda muito, interfere, né, nas condições de trabalho análogo à escravidão. As ilegalidades foram encontradas na zona rural e urbana do estado. No Centro-Oeste Mineiro, por exemplo, foram resgatadas 7 pessoas na produção de carvão. O especialista reforça o que é configurado como trabalho escravo. Mas para a gente classificar, né, o que é um trabalho em condições análogas à escravidão, existe até, né, a definição no Código Penal sobre o que é, mas algumas características são de mais presença. Por exemplo, condições degradantes de trabalho, como a ausência, por exemplo, de um sanitário, de uma água filtrada, jornadas exaustivas. Às vezes a pessoa tem uma jornada de trabalho no campo de segunda a segunda, de 5 da manhã às 8 da noite. Ela trabalha ali quase que o dia inteiro, só vive para trabalhar. Trabalho forçado, né, que aí estaria mais próximo ainda de uma escravidão, seja aquela pessoa que tem sempre uma pessoa ali a rigor exigindo que ela trabalhe. E às vezes até uma situação que acontece é a retenção de documentos, retenção de posses daquela pessoa que está ali trabalhando, evitando que ela saia do ambiente de trabalho, né, para não fugir, digamos assim, porque tudo dela está ali e ela precisa se alimentar. Então é quase que um trabalho para sobrevivência mesmo. Ao traçar um perfil geral dos trabalhadores nestas condições, o especialista considera a baixa instrução e vulnerabilidade social do público, o que reforça a importância de uma rede de apoio. A maioria dos casos são no campo, existe também no ambiente urbano, e no ambiente urbano é muito identificado na questão das empregadas domésticas, né, que às vezes trabalham em casas de família por dias e dias sem folga, né, às vezes também sem um banheiro que ela possa utilizar, né, então assim, existe também no urbano, mas logicamente no rural é maior. Mas assim, a rede de apoio que você menciona é muito importante, e assim, a maioria dessas pessoas que está ali presa, digamos assim, a um trabalho, né, em condições análogas à escravidão, elas têm pelo menos algum familiar, alguma pessoa próxima, seja um filho, um pai, uma mãe, um tio, um primo, que saiba que está naquela situação, mas não faz nada para ajudar. Então, muitas das vezes, essas situações permanecem por conta de uma omissão das pessoas. E, infelizmente, isso é muito comum. Só que quanto mais a gente bater nessa tecla de que isso é crime, isso é degradante para a pessoa, é importante. E existem hoje sistemas como o sistema IP, que é um sistema onde se pode fazer a denúncia desse tipo de situação. Você faz a denúncia totalmente anônima, somente com o máximo de informações que você tiver. A partir do momento que a denúncia é realizada, o Ministério Público e os órgãos de segurança iniciam um trabalho de investigação. A pessoa faz a denúncia, seja, né, como eu disse, pela Polícia Militar ou seja pelo Sistema IP, e ali ela vai receber, né, como a maioria das vezes, notificações sobre o andamento daquela investigação. A partir do momento que ela faz a investigação, não necessariamente a fiscalização vai ocorrer de imediato.
até pelo que eu disse, porque não pode ser feito algo precipitado e, às vezes, a fiscalização vai chegar naquele local e naquele dia não vai ter pessoas trabalhando naquela circunstância e não vai adiantar de nada, vai ser fácil para quem comanda isso disfarçar. Então tem que ser algo bem estudado, como qualquer ação policial, né, de investigação, tem que ser algo bem estudado para, quando chegar, né, fazer a fiscalização no local, aconteça como vem acontecendo.